Penalidade máxima. Esse é o nome dado à maior operação já feita para desmembrar a manipulação de apostas esportivas no Brasil. Talvez um dos maiores escândalos que a gente esteja vivendo e vendo no mercado brasileiro. Agora, quais os impactos dele? Quais são os desdobramentos que essa operação da polícia vai ter para o mercado de esportes no Brasil, principalmente para a indústria que mais está sustentando financeiramente o mercado brasileiro hoje, que é o segmento das apostas esportivas? É isso que a gente explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o Máquina Explica. Semanalmente a gente traz um vídeo novo aqui no canal para falar um pouquinho sobre algum bastidor, alguma história, tentando explicar o negócio por trás do esporte. E hoje o assunto é delicadíssimo, porque ele trata simplesmente do maior escândalo que já existiu no país sobre manipulação de resultados esportivos. É isso mesmo, a gente até engasga para falar. Por quê? Porque é um tema que vem sendo cada vez mais debatido e vem num momento crucial para a indústria do esporte. Até o fim do mês de maio é esperada a promulgação da medida provisória que vai regulamentar a atuação das casas de apostas no Brasil. Nesse instante, a gente está vendo acontecer a maior operação da polícia, deflagrando vários pequenos escândalos, se a gente pode dizer assim, ou várias pequenas infrações que acometem essa indústria da aposta esportiva, do atleta e da lisura e integridade do esporte. E é exatamente isso que está em jogo nesse tema. A gente não pode deixar de preservar sempre a competitividade esportiva, a lisura esportiva, a imprevisibilidade esportiva. E é esse o grande risco quando as casas de aposta passam a ter um tamanho enorme e uma importância fundamental dentro do segmento, sem qualquer controle, sem qualquer regulamentação. Então, vamos tentar recapitular o que é essa operação penalidade máxima. Você já deve ter ouvido falar dela. É aquela que está pegando vários jogadores, principalmente jogadores de defesa, que foram pegos em conversas e escutas e trocas de mensagens pelo WhatsApp, manipulando algumas situações de jogo e com isso gerando muito dinheiro para apostadores que fazem parte de um grande esquema de burla a esses jogos. Para quem nunca viu esse segmento de aposta esportiva, as casas de aposta hoje, para gerar mais aposta, ou seja, mais dinheiro, mais lucratividade para elas não fazem mais só assim, quem vai ganhar o jogo ou qual é o palpite seu para o jogo. Tem aposta para tudo que é tipo de situação de jogo. Então, por exemplo, para quem vai ser o primeiro arremesso lateral, qual time vai cometer mais falta, qual jogador vai tomar cartão amarelo ou vai ter um cartão amarelo até tantos minutos da partida, vai sair um pênalti ainda no primeiro tempo do jogo. Tudo isso faz parte de um universo que as casas de aposta colocam à disposição do consumidor. Isso faz com que a casa ganhe dinheiro para essas apostas. Alguns apostadores conseguem ganhar algum dinheiro em cima disso, mas fica por isso mesmo. E o que acontece geralmente é o seguinte, tem a tal das odds, ou seja, qual é a probabilidade de um ou outro lance acontecer mais. Vamos tentar trazer aqui para um exemplo mais simples. Vai jogar o Ibis contra o Palmeiras. Quem é mais provável ganhar o jogo, o Ibis ou o Palmeiras? A maioria dos apostadores vai apostar no Palmeiras. E com isso faz com que a odd do Palmeiras seja menor, ou seja, se o Palmeiras ganha aquele jogo, o apostador ganha menos dinheiro porque ele apostou no resultado mais óbvio. Quando você faz esse tipo de estatística para fazer a aposta valer mais ou menos, você começa a jogar num outro terreno. E esse é o grande ponto que envolve também a operação penalidade máxima. O que estava acontecendo nessa história? Os apostadores estavam começando a aliciar jogadores de futebol aqui no Brasil para que eles cometessem algumas infrações que não mudariam assim de uma forma tão plena o resultado do jogo, mas que causaria alguma vantagem para eles dentro das apostas. Então, mais ou menos o que acontecia? Esses caras chegavam, aliciavam os jogadores para falar o seguinte, principalmente jogador de defesa, cujo salário geralmente é mais baixo do que os jogadores de ataque, e são jogadores que ainda de clubes menores, de divisões de segunda divisão ou que estavam na primeira divisão, mas não tinham tanto destaque nos times. Por que isso? Porque o cara chegava e oferecia lá 50 mil reais se você cometer uma falta e tomar cartão amarelo no jogo, ou se você tomar cartão amarelo. O que a operação da PF está deflagrando é que foram vários jogos manipulados e vários jogadores coagidos por esse esquema. E aí entra o grande ponto dessa questão. Primeiro, quem é o grande prejudicado dessa história? Além de nós, consumidores do futebol pode ser do basquete, do vôlei, qualquer outra coisa, mas essa operação é no futebol. Por ter
diante da gente a imprevisibilidade do esporte sendo ferida, além disso, quem é apostador perde dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento que uma aposta é feita e uma pessoa sabe que aquele resultado vai acontecer, ela vai ganhar o dinheiro, ela vai apostar onde ninguém está apostando. E aí entra o grande ponto que precisa ficar claro desde o início. A manipulação de uma aposta esportiva é prejudicial para a casa de apostas. Então, não adianta a gente chegar e falar assim, ah não, o problema é a casa de aposta. Não, o problema também é a casa de aposta, óbvio, porque ela deveria ter maneiras de evitar que isso acontecesse. Entre elas, por exemplo, querer dizer quem vai ser o primeiro jogador a ceder um arremesso lateral na partida. Porque, historicamente, a gente tem vários exemplos de manipulações de resultados de apostas esportivas vinda desse tipo de possibilidade de jogo nas casas. Isso já afetou o futebol italiano nos anos 80, afetou de novo no começo dos anos 2000, afetou recentemente, afetou o futebol brasileiro lá atrás, também nos anos 80 e depois na máfia do apito, quando aí sim era um árbitro, que é pior ainda, interferindo no resultado da partida. O ponto principal e o ponto-chave da questão é: as apostas esportivas estão legalizadas no mercado brasileiro. Isso era algo que não existia nos anos 2000, quando estourou o caso Edilson Pereira de Carvalho, lá em 2005, a máfia do apito. Naquele instante, não podia haver aposta esportiva no Brasil. O que acontecia é que clandestinamente isso rolava lá fora. Esse começo dos anos 2000, aliás, é emblemático no mundo inteiro, porque são desvendados vários escândalos de manipulação de resultado, até de tenistas que perdiam o jogo deliberadamente para ganhar dinheiro por fora. E aí houve um sistema todo mundial de maior combate ao mau uso das apostas esportivas. O que não dá para o mundo inteiro voltar atrás agora é simplesmente coibir, proibir e impedir as apostas de vocês fazer. Por quê? Porque hoje esse segmento da indústria é responsável praticamente por 1/3 da arrecadação do esporte mundialmente, ou seja, você iria tirar uma ponta muito importante do negócio dentro desse sistema. O que precisa acontecer? Algo que aqui no Brasil ainda não existe: controle e regulamentação. É isso que, depois de 4 anos do Brasil deitado em berço esplêndido e o governo anterior não fazendo nada, o governo atual decidiu ir atrás e promulgar, né, a medida provisória para iniciar a regulamentação desse mercado. Por que isso é tão importante? A partir da regulamentação, a gente pode definir, por exemplo, punição ao atleta que aposta ou ao atleta que manipula jogos. Na Inglaterra isso aconteceu. Tinha um jogador do Crystal Palace que simplesmente foi banido do futebol porque ele ajudou maus apostadores. Ele simplesmente dizia o seguinte: tal jogador não vai jogar, ou aquele cara lá tá machucado, ele talvez jogue, mas ainda não se sabe. Ele passava informação privilegiada de dentro do vestiário para os apostadores. Olha o nível que já existe de controle na Inglaterra. O cara não interferia no resultado dentro da partida. Ele simplesmente dava informações. Só que a polícia inglesa estava muito em cima do caso, está sempre em cima de tudo isso. E as empresas que atuam no país têm controles excessivos sobre qualquer aposta que beira o improvável. Então, era um jogador do Crystal Palace, se tinha muita aposta, um volume maior de apostas do que o normal num jogo do Crystal Palace, aquilo, ou em valores maiores, aquilo chamou a atenção de empresas que são responsáveis por traquear, exatamente por fazer todo o controle desse mercado. Alertou-se a casa de aposta alertou as autoridades começaram a ficar de olho nos atletas daquela equipe. E aí chegou-se nesse caso e o atleta acabou sendo banido do futebol. Hoje, ele é um dos maiores propagandistas da indústria anti-corrupção nas apostas esportivas. Esse caso é emblemático por quê? Porque aqui no Brasil a gente já está vendo vários jogadores afastados dos seus elencos exatamente por fazerem parte desse esquema. E acho que o caso mais espalhafatoso que saiu nos últimos dias foi do Bauman, zagueiro titular do Santos, que teve suas conversas vazadas, né, e trocas de prints com apostadores corruptores, e o Bauman combinando tomar cartão, sendo coagido, se você não tomar agora a casa caiu e tudo mais. Ou seja, literalmente usando o linguajar dessa galera, o bagulho ficou louco. É isso mesmo, o bagulho ficou louco. Por quê? Porque a gente não tem controle nenhum. E aí que entra o ponto. O mercado esportivo no Brasil está num ponto tão importante, tão chave dessa história,
que se não criarmos mecanismos para controlar e regulamentar as apostas, cada vez mais a gente vai colocar em dúvida qualquer lance da partida. Tanto é que o Gabriel Menino do Palmeiras teve que postar um vídeo, postar um texto dizendo o seguinte: gente, eu errei um passe. Eu não fiz isso de propósito, foi logo no intervalo, volta do intervalo do jogo contra o Vasco, Palmeiras e Vasco, Palmeiras jogando muito mal, perdendo 2-0. Gabriel Menino vai dar saída de bola e bizonhamente toca a bola pela lateral. Começou a se colocar em dúvida se ele não tinha errado de propósito para dizer que o primeiro lateral daquele tempo ia ser cedido para o Vasco, porque existe esse tipo de aposta. E aí o Gabriel Menino mostrou outros lances em que ele também fazia essa saída de bola, mas não errava o passe em jogos do Palmeiras. E aí que entra o ponto, a gente não pode correr o risco de colocar em dúvida o esporte para defender que isso ou aquilo está sendo feito para manipular a aposta esportiva. Esse é um momento chave para a indústria do esporte no Brasil. Como os vários levantamentos que a gente fez na máquina do esporte já mostraram, hoje mais de 60% da indústria dos clubes da série A, B, C e D tem patrocínio de casa de apostas e até patrocinadores masters. Na série A, só o Cuiabá não tem um patrocinador de casa de aposta, isso porque ele ainda está negociando, não é porque ele não quer fazer. Então a gente tem um mercado hoje muito dependente das apostas. Até mesmo as empresas de mídia que transmitem os eventos dependem desse patrocínio. Série A e Série B de Campeonato Brasileiro depende muito do patrocínio de casa de aposta. Enfim, todo o dinheiro que hoje flui, e flui muito bem dentro do mercado esportivo brasileiro, está vindo das casas de aposta. Essa operação penalidade máxima é extremamente necessária para o mercado, porque ela tem que ser um divisor de águas para a profissionalização das apostas. A gente vem de um mercado que é permitido há quase 4 anos e meio, e que há 4 anos e meio simplesmente não criou as regras desse negócio. Então você tem casas de apostas surgindo à torta direito, operando fora do Brasil e fazendo com que as apostas possam acontecer das mais variadas formas sem qualquer controle. O controle não é impedir o apostador de fazer a aposta, mas ter um sistema que mostre se aquela aposta está sendo ou não duvidosa. Para a gente entender o impacto que isso pode ter na indústria, em 2005, quando estourou o escândalo da máfia do apito e 11 jogos do Brasileirão da Série A foram cancelados e tiveram que ser refeitos porque havia suspeita sobre a integridade da atuação do árbitro da partida nesses jogos, o Brasil simplesmente perdeu vários contratos de direitos de transmissão ancorados no mercado de aposta da Ásia. É isso mesmo, naquela época foram algumas centenas de milhões de dólares que o Brasil deixou de ganhar, o futebol brasileiro deixou de ganhar por causa daquilo. Agora imagine hoje, com esse tamanho de mercado, o tamanho do prejuízo que vem. A operação penalidade máxima é apenas a ponta de um iceberg de algo que vinha completamente sendo desgovernado, descarrilado, quase que um trem vindo em alta velocidade sem qualquer controle. Agora chegou a hora da indústria do Brasil se unir e colocar literalmente a bola na marca da cal, bater o pênalti e fazer com que o jogo de aposta seja cada vez mais correto, cada vez mais sustentável e cada vez mais limpo para toda a nossa indústria. É o que a gente precisa para não ver o Brasil de novo, impedir as casas de apostas de atuarem no Brasil, mas, mais uma vez, o Brasil ficar sem o bonde bom dessa história, que seria a vantagem de ganhar mais dinheiro e poder fazer com que a indústria se beneficie de todo esse movimento. É hora de colocar o time em campo e fazer a lei andar finalmente, porque senão a gente verá cada vez mais problemas pela frente. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Duro Máquina Explica de hoje, falando sobre a operação penalidade máxima e o que ela representa para a indústria esportiva do Brasil. Diariamente, o maquinadoesporte.com.br está acompanhando todo esse caso e várias outras histórias do nosso mercado esportivo. Então acesse o site, confira aqui no canal, joinha, like, faça o que você quiser, enfim, se inscreva e tenha toda semana o Máquina Explica. Diariamente temos vídeos curtos e também várias outras programações para você, como o próprio Maquinistas, o nosso programa de entrevistas. É isso aí, gente. Fique bem, fique em paz, lembre-se sempre, integridade, justiça e lealdade nas coisas que a gente faz. Tchau!